Olá, incríveis! Chris Duff na área, fazendo uma grana e destravando muitas vidas. Em qual sentido? Motivacional? Não. Ativacional. Tirando pessoas que estão presas em uma persona, que eu chamo de personagem safado, e trazendo elas para uma identidade real e autêntica. Para o quê? Qual que é o objetivo disso, Cris? Qual que é o objetivo desse ativacional? O objetivo nada mais é do que transformar pessoas no que elas já são. Então a vida faz essas pessoas se perderem por conta de traumas, crenças, medo. E aí eu tiro elas dessa persona que é recheada de medos, como eu já disse, traumas, e trago ela para o que ela já é, que é a identidade ativada. E com a identidade ativada, essa pessoa tem uma clareza e uma facilidade para se comunicar em público, individualmente, para vender, para crescer, para fazer o que eu estou fazendo agora, gravando um grande vídeo para você. Para você, sim. Por que para você, sim? Porque se você caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que não foi por acaso. E o porquê? Porque nada é por acaso para mim. E se você entender o que eu estou dizendo, você vai entender melhor ainda o quão importante vai ser esse vídeo na sua comunicação. Porque se você assistir esse conteúdo, registrar, se você puder, pega um caderno, porque esse conteúdo aqui é profundo, tá? Pega um caderno, registre. Se você colocar em prática, você não só vai deixar a sua comunicação em público, individualmente, mais clara, mais segura e com objetividade, mas também você vai levar uma paz para a sua vida, em todos os setores, principalmente a pessoal. E se você está bem, se você está com paz, principalmente na sua vida pessoal, nós estamos falando de uma pessoa plena. E quem tem plenitude, como eu estou aqui agora, blá blá blá, posso fazer qualquer coisa, ainda estou dentro da rota. O que é a rota? A linha de comunicação. Então quem tem plenitude consegue se comunicar com clareza, sem precisar fingir que é algo, sacou? E é isso que eu quero te dar nesse vídeo. E eu vou te dar se você deixar. É um grande prazer, eu sou o Chris Duff, o segundo negro mais lindo do mundo. Eu sou expert em ajudar pessoas a se comunicarem com facilidade, clareza, assertividade e o principal, como eu disse, com autenticidade, porque quando você tem a sua identidade ativada, nós estamos falando de um comunicador real. Seja muito bem-vindo a esse grande vídeo onde eu vou falar sobre a ansiedade antes da apresentação e durante a apresentação. Então, como controlar a ansiedade antes de uma apresentação e durante uma apresentação para não levar o seu conteúdo para o fundo do poço? Se você é aquela pessoa que sabe muito do seu setor, do seu mercado, se você é aquela pessoa que estuda muito, mas na hora de transmitir essa ideia, tudo some, tudo apaga, esse conteúdo é para você. Então, esse conteúdo que eu vou disponibilizar para você controlar, entender primeiro o que é a ansiedade no processo da comunicação, depois entender como essa ansiedade de fato prejudica a sua comunicação em todos os aspectos, verbal e não verbal, e como pegar essa energia da ansiedade e utilizar ao seu favor. Então, esse conteúdo é para isso. E o que esse conteúdo não é? Não é uma ferramenta, um processo que substitui uma terapia, que substitui remédios para controlar a ansiedade. Porque quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de níveis diferentes de ansiedade. Então eu não sei qual que é o seu, mas independente de qual seja, é aconselhável sempre você buscar ajuda médica. Então vai buscar uma terapia, porque o meu treinamento para comunicação e oratória, falando de pessoas que têm um nível gigantesco de ansiedade, é um complemento, não é uma pílula mágica. O que eu vou passar aqui, como eu já disse, é uma ferramenta que vai te dar clareza de como controlar, não fazer sumir, tá bom? Como controlar essa ansiedade, como administrar essa energia ao seu favor, sem deixar ela te engolir, sem deixar ela fazer você esquecer tudo, ficar nervoso, começar a tremer, e utilizar a sua fala com calma, sabe? Com clareza, transmitindo o que você estudou, transmitindo o que você quer com facilidade. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa entender com muita calma o que é esse conteúdo
com clareza. Antes de entrar profundamente no conteúdo, eu gostaria que você entendesse qual é o benefício de você dominar essa ferramenta que eu vou te disponibilizar agora. Quando você dominar essa estrutura que eu utilizo com todos os meus alunos, eu vou repetir, tá? Que eu utilizo com todos os meus alunos. Se você pegar essa sacada, nós não estamos falando só de, opa, agora eu controlo a minha ansiedade. Não, nós estamos falando de alguém crescendo profissionalmente, crescendo em seus relacionamentos interpessoais, crescendo nos relacionamentos intrapessoais. Por que no plural? Porque quando nós falamos de intrapessoal, nós estamos falando do interno. Mas ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo dos meses, você passa por inúmeros aspectos de relacionamentos intrapessoais. Então, quando nós falamos de olhar para dentro, nós não estamos falando de apenas um olhar. Nós estamos falando de vários olhares, vários tipos de relacionamentos. Então, nós estamos falando aqui de relacionamentos emocionais, certo? Então, como que você se relaciona com a sua emoção? Nós estamos falando aqui do como você também se relaciona com o seu corpo, que é a sua fisiologia. Como que você se relaciona com a sua mente. Então são inúmeros relacionamentos intrapessoais, que é o intra, o interno, o inter é fora. Então se você entender o que eu... Não, na verdade você vai entender, a questão é, você vai colocar em prática. Você vai colocar em prática? Eu quero que você pense, eu vou parar aqui e vou esperar. Será que você vai colocar em prática? Porque se você colocar em prática, você vai crescer assustadoramente a nível profissional. E é óbvio, como eu já disse, pessoal também. Por quê? Saiu uma pesquisa muito legal. Pegaram um grupo de pessoas, se eu não me engano 15, foram 30, e aí colocaram 15 pessoas em uma sala, e aí ao lado tinha uma outra sala com outras 15 pessoas. Eles dividiram esse grupo da seguinte forma. Aqui, desse lado, tinha 15 pessoas com um QI gigantesco, ou seja, pessoas inteligentíssimas, tá bom? E aí pegaram essas pessoas, passaram testes para elas, certo? Então a galera do QI altíssimo fez o teste. E aí a outra galera, olha isso, a outra galera, as outras 15 pessoas, não tinham um QI gigantesco, mas elas tinham inteligência emocional. Elas tinham um autocontrole sobre si. E quando falamos de autocontrole sobre si, estamos falando do autocontrole mental, emocional e fisiológico. É um trino. Então, essa junção torna essas pessoas consideradas como pessoas que têm um controle emocional. E aí o mesmo teste que foi passado para a galera do QI gigantesco, foi passado para essa galera. E aí adivinha quem ganhou? Eu sei que você está esperando a galera do QI. Talvez não, mas não foi a galera do QI que ganhou em disparada referente aos testes. Não foi a galera do QI gigantesco que fez a maior pontuação. Quem foi? Foi a galera da inteligência emocional. É isso mesmo. Por quê? A grande inteligência, um nível racional, uau, eu domino esse conteúdo, tenho um grande repertório, eu estudo há anos sobre o meu negócio, eu sei muito sobre a minha área onde eu trabalho hoje, mas se você não tem esse controle, essa inteligência emocional, aqui acaba sendo inútil. E aí fizeram um acompanhamento com esse grupo e no longo prazo, essas pessoas que tinham, na verdade, um grande controle emocional, foram pessoas que desenvolveram com facilidade a sua comunicação. E nesse mesmo time de acompanhamento, a galera do QI gigantesco, nem todos tiveram um grande sucesso. Então a galera do QI gigantesco acabava trabalhando, olha isso, acabava trabalhando para quem tinha um grande controle emocional. Então se você é a galera do QI que domina muita coisa, é inteligentíssimo, mas não domina o que eu vou ensinar aqui,
você não vai para frente, o seu negócio não vai para frente, você não vai crescer, porque terão outras pessoas tomando o seu lugar. Eu tenho certeza que se não aconteceu com você, você conhece uma outra pessoa que já passou por isso. Outras pessoas que tomam o seu lugar ou dessa outra pessoa, que sabem bem menos que você ou que essa outra pessoa. E por que elas crescem? Por que elas vão para lugares que era para você estar ocupando? Porque antes de qualquer coisa, elas dominam a inteligência emocional. E quem tem a inteligência emocional não sofre tanto, tá bom? Tanto com isso daqui, ó. Com a ansiedade. Se você não tem ferramentas como a que eu vou ensinar agora, você vai acabar trabalhando para quem tem controle sobre as emoções. E essas pessoas que têm um controle sobre as emoções, fazendo um curso ou não, elas já tendem a desenvolver uma habilidade comunicativa, uma facilitação no eu preciso me posicionar, então eu vou me posicionar, eu preciso me comunicar, mesmo não tendo técnica de microfone, de posicionamento, eu vou fazer isso com começo, meio e fim. E quem vai para a ação e consegue fazer esse processo de se comunicar com clareza, mesmo não tendo grandes técnicas, cresce. E aí essas pessoas que, talvez como você, entrem em treinamentos, conhecem o Chris Duff, por exemplo, elas melhoram o que já é bom. Cris, tá, eu entendi. Então, será que isso vai funcionar comigo? Essa técnica, porque eu sou ansioso há muito tempo. Eu sou ansiosa há tantos anos que eu acho que isso está em mim. É óbvio que vai funcionar. Vai funcionar com muita eficácia. Por quê? Todos os meus recursos comunicativos, todas as minhas dinâmicas, exercícios que eu passo para todos os meus alunos, é sempre aplicável. Por que é sempre aplicável? Os meus estudos, a minha metodologia de treinamento, tanto no online como no presencial, é o mesmo. Expor o corpo da pessoa às circunstâncias que, a cada vez que ela é exposta, ela adquire um novo recurso. Lembra que eu falei de esferas? Esferas emocionais, mentais e físicos. Você vai ver por aí muitos treinamentos superficiais de comunicação e oratória, com ferramentas do tipo, arruma seu corpo, olha na linha do horizonte, feche os olhos, ou enquanto você estiver se comunicando para diminuir a ansiedade ou o medo, você visualiza ou imagina as pessoas peladas. Superficial. Eu trabalho esferas. E quando eu exponho as pessoas através de recursos, como você vai pegar nesse, ou se você assistir outros vídeos, você entende a nível cognitivo, teoria. Você pratica, gera exposição. Essa exposição gera uma energia e essa energia gera memória no seu corpo. Então não tem como você fugir disso. Essa ferramenta vai te ajudar mesmo você sendo tímido, tímida, mesmo você tendo uma ansiedade assustadora, vai funcionar se você assistir, registrar, entender a teoria, praticar a teoria, expor o seu corpo a essa nova energia e memória. Gera memória no seu corpo, você fica fazendo isso em um ciclo, porque tudo precisa de constância, essa é a lei da vida, e aí você vai crescer muito, tá bom? E o mais interessante é que eu tenho muitas provas que isso funciona. Eu vou colocar um vídeo agora que você vai ver uma das nossas alunas, eu não me recordo o nome dela, lembra o nome dela? Bianca. A Bianca chegou no nosso treinamento querendo muito melhorar a oratória dela, mas ela sempre foi uma pessoa muito ansiosa. E aí ela fez um treinamento comigo presencial durante 7 semanas, que é o nosso treinamento ONA 7, Oratória no Agora, em 7 semanas. E aí dentro desse treinamento, eu disponibilizei esse recurso que você vai aprender. E aí o que aconteceu? Já na terceira aula, ela se tornou uma outra mulher. Nossa, isso é forte. Cris, você é um Deus? Eu não. Eu glorifico o meu Deus que está lá em cima. Cris, você é mágico? Nada disso. Aqui é ciência. Como eu disse, funciona com qualquer um. E se você quiser colocar em prática, vai funcionar com você. Já na terceira aula, ela já era uma outra mulher. Na quarta nem se fala. E na quinta, ela deu um grande depoimento, que é o que eu vou colocar agora para você ver, que ela diz, eu achei, olha isso, eu achei que eu entrei em um curso de oratória.
Mas na verdade, eu entrei em um curso que me ajudou com a minha ansiedade. E aí durante a aula, eu não gravei isso, mas ela disse: Cris, eu tenho 26 anos hoje. Em 26 anos, eu não lembro uma única vez que eu consegui passar uma semana presente, sem ficar presa no meu futuro. Isso é muito forte. Assiste o vídeo a seguir e tire as suas próprias conclusões se isso aqui vai funcionar com você. Bom dia! Muito prazer, para quem não me conhece. Eu não consegui me conectar com todo mundo aqui, mas eu sou a Bianca. E eu achei que eu estava buscando um curso de oratória e eu vi que eu encontrei um curso para melhorar a minha ansiedade. Então, graças a Deus eu encontrei e agradeço muito a Deus pela vida de vocês. E depois do curso dá para entender o porquê Deus entregou esse projeto para vocês. Está melhorando a vida de todo mundo. Então, parabéns. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Hoje sou uma pessoa melhor, mais confiante, menos ansiosa. Então, eu sou muito grata por tudo isso e pela oportunidade. Muito obrigada. E eu não quero parar por aqui. Essa ferramenta é tão poderosa que agora eu vou mostrar para você um outro case de sucesso que aplicou isso que eu estou ensinando, que é o Ian. Chegou de uma forma muito dura. Se eu não me engano, ele é advogado. Nós temos muitos advogados nas nossas turmas. Ele chegou duro, não conseguia fazer contato visual. Eu pedia para ele fazer ferramentas, aplicar recursos, ele não conseguia estar presente. Então ele sempre estava pensando em: eu vou errar, eu não posso falhar, vão me julgar. Enfim, ele sempre estava ansioso no futuro. E aí eu apliquei essa ferramenta nele e ele se tornou uma outra pessoa. Eu vou tentar colocar aqui para você, tentar não, eu vou achar esse vídeo porque são tantos conteúdos, eu vou achar o Ian antes e o Ian depois. Perceba como ele está presente, perceba como ele respira, perceba o olhar dele, perceba como ele se move conversando com a plateia. Só faz isso quem passou por essa ferramenta aqui. E quem passa por essa ferramenta já não está no nível da ansiedade controlando ele. Está no nível do: eu controlo essa energia da ansiedade e mesmo que ela exista, eu estou presente escolhendo fazer as minhas ações comunicativas no agora. Assiste aí o Ian antes e depois. Escolhe alguém. O Johnny. Fica de pé. Relaxa, tá? Foco não é conteúdo, é o processo. Inspira. Vai, fala até a última gotinha. Johnny, você é incrível por estar aqui hoje e por estar disposto a aprender a oratória e melhorar a sua comunicação. Vamos de novo, com mais calma. Tá. Inspira. Vai. Johnny, você é incrível por estar aqui hoje, por estar disposto a aprender e por estar disposto a... Tudo bem, inspira. O conteúdo pouco me importa, tá? Só quero ver você conscientemente falando da sua rotina, vai. Inspira. Vai. Johnny, você é incrível por estar aqui hoje, por estar disposto a aprender, Isso, por ter disponibilizado o seu tempo por estar aqui e por ter feito essa atitude de ter vindo até aqui estudar. Palmas para ele, muito bom. Esse momento aqui é muito especial para mim. Veio na minha mente agora a primeira aula, quando eu cheguei aqui, inseguro, tímido. E eu lembro que sempre que passava na minha cabeça era a questão. Eu olhava para as pessoas e pensava: nossa, ele tá me julgando, né? Tá me achando feio, me achando estranho. E isso ficava o tempo todo na minha cabeça, o tempo inteiro. E a partir das aulas, eu até escrevi na avaliação, depois vocês verem lá, coloquei da seguinte forma, que esse curso foi muito mais que um curso de oratória, foi uma verdadeira jornada de autoconhecimento. Então, a partir das aulas que eu fui me conhecendo, vendo a minha essência, quem eu realmente sou, eu comecei a entender melhor como eu me porto, como eu falo, como eu me expresso. Então, esse momento aqui que eu estava olhando hoje, cada um, era impossível há algumas semanas atrás. Então, eu estar aqui hoje é uma verdadeira vitória, eu me sinto muito feliz. É uma realização muito grande. E eu até contei para alguns colegas quando eu entrei aqui no curso, que eu sempre tinha essas questões de comunicação, né, de eu ter algumas dificuldades, mas o estopim mesmo foi uma reunião no trabalho, em que eu fui apresentar para os meus chefes, lá, para os meus colegas, e eu travei na reunião. Travei, falei nada. E hoje eu tive essa mesma reunião no meu escritório, com o meu chefe, com outras unidades, com várias pessoas. E eu nem estava pautado para falar, ninguém tinha me conduzido a nada para falar. Mas lá na reunião surgiu a oportunidade. O pessoal falou: fala aí a sua opinião sobre o assunto. E já veio no inconsciente, Cris. Postura, respiração. E eu falei de uma forma muito boa, tudo com muita clareza, de uma forma clara, consciente, soube desenvolver o assunto. Finalizei bem. E ao final, sabe aquele sentimento de realização, de alegria, que você sente bem na minha cabeça na hora que ela primeira reunião? Nossa, cara,
Que diferença. Então, isso foi essencial para mim. Ter essa vitória hoje foi um símbolo para mim, um orgulho muito grande. Ver o quanto eu me transformei nessas semanas, o quanto tudo isso foi importante na minha vida. E, igual você sempre fala, é só o começo, né? Espero poder evoluir cada vez mais e chegar onde eu sempre quero, que é cada vez mais ser melhor, trazer orgulho para minha família e impactar pessoas. Esse é o meu objetivo, em busca do meu propósito sempre, que é ajudar o próximo. Uau! Bom, eu não tenho mais que colocar provas que isso funciona. Eu quero apenas que você esteja aberto ao novo. Entende? E quando eu peço para um aluno, que agora você é meu aluno, para estar aberto, eu estou pedindo para o aluno esquecer todas as experiências, recursos, cultura, crenças, e ficar aberto para receber esse conteúdo. E mesmo não concordando, mesmo achando maluquice, colocar em prática, porque se você está assistindo esse vídeo, tudo que você fez até hoje não funcionou. Então me dê uma chance. Ansiedade dentro da minha metodologia. Você deve conhecer esse carinha aqui. Que carinha, Cris? O famoso Homem-Aranha. Você lembra que quando o Homem-Aranha estava na rua, a nível civil, o que é a nível civil? Ele ainda não estava mascarado, ele ainda não estava com o uniforme dele. Ele estava caminhando. Ó, se você nunca assistiu Homem-Aranha, desculpa, vai assistir, tá? É um clássico. Ele estava caminhando na rua, e aí quando, longe, à distância, aparecia vamos colocar aqui. À distância aparecia um problema. Você lembra o que acontecia? Vamos fazer a cena. Ele estava caminhando na rua, conversando com a Mary Jane, ou sozinho, viajando, ou às vezes tirando foto, porque no Homem-Aranha 1, vamos colocar no 1, tá? Ele ainda tirava fotos, eu não sei se nos outros também, eu não lembro, mas ele tirava fotos e tal, para ganhar uma grana enquanto civil, e aí acontecia muito longe, não dava para ele ver, estava longe do campo de visão dele. Acontecia um problema, quem lembra o que acontecia? Você lembra? Você lembra? Eu lembro. Se você não lembra, eu vou te lembrar agora. Quando aparecia um problema, era acionado no Homem-Aranha isso daqui, ó. O sentido aranha. Lembra disso? Ele estava caminhando, um problema, um bandido roubando uma mulher, a polícia perseguindo um carro, aparecia a não visível, uma música, ele colocava uma música tipo e aí ele fazia assim, e aí ele sentia que tinha algo de errado, e aí o sentido aranha dele já falava para ele, ó, tem um problema se aproximando ou tem um problema próximo. E o que acontecia? Quando o sentido aranha era acionado, ele parava o que estava fazendo, certo? E fazia o quê? Se movia. Ele ia para a ação. E aí chegamos num ponto muito, muito importante. Dentro da minha metodologia, é por isso que ela funciona muito. A ansiedade que te atrapalha durante uma apresentação ou antes de uma apresentação, aquela ansiedade que faz você ficar inventando desculpas, não, eu não quero participar, eu não quero fazer, eu estou doente, eu vou pegar um atestado, você quer ministrar amanhã a reunião, você fala não, porque eu vou ter um outro compromisso, enfim, essa ansiedade que fica fazendo você fugir ou até mesmo adoecer, não conseguir dormir antes de uma apresentação, ou durante uma apresentação você fica tão ansioso que você perde o controle das suas mãos que tremem, você começa a suar muito. Essa ansiedade, ela é controlável, porque ela é uma energia. E conforme você busca ajuda, como eu disse, da terapia, conforme você entende essa estrutura e coloca em ação, você começa a reeducar o seu corpo a estar presente. E presente você tem uma comunicação assertiva. Porque qual que é a grande questão?
Se você ainda não entende esse processo, se a ansiedade ainda te domina no antes da apresentação, no durante a apresentação, você é um comunicador que, quando você entra, as pessoas sentem a sua frequência, a sua energia de ansiedade. E quando eu falo de energia, eu não estou falando do lado místico da coisa, eu estou falando de ciência, física quântica. Você entra em uma frequência, você entra em uma vibração. E o que você não sabe é que quando você está se comunicando nessa frequência de ansiedade, você acaba afetando os outros corpos. Então, não generalizando, ou seja, todos vão ser afetados, não. Quando você está ansioso, você acaba deixando outras pessoas que estão na sua mesma sintonia, na sua mesma frequência, também ansiosos. E essas pessoas que estão na sua frequência, elas conseguem captar sinais de ansiedade. E quando alguém percebe que você está ansioso, não tem um nome ansiedade na sua testa. Tem uma fala muito rápida, tem uma pessoa tentando se livrar logo da apresentação. Quando você não entende, quando você não domina ferramentas para te ajudar com isso, você não tem credibilidade durante uma apresentação. Não tem credibilidade durante uma apresentação. Você é uma pessoa ministrando um conteúdo que claramente você está nervosa, claramente você quer sair logo dali, claramente a sua voz está sendo influenciada por essa ansiedade. E aí a grande questão é, beleza, Cris, se eu sou essa pessoa que quero me livrar logo, falo muito rápido, quero sumir, eu nem quero entrar nessa apresentação, qual que é o jeito certo, o que eu preciso fazer? É o que eu vou te mostrar agora. Quando você entra nessa energia da ansiedade, nós estamos falando do sentido aranha. Então, você descobre que você tem que ministrar uma apresentação de resultados para todos os seus coordenadores, certo? Você descobre isso 2 dias antes. O que acontece? Você vai conduzir a apresentação para os coordenadores, tudo bem? Você fala, nossa, tudo bem. Mas internamente, a sua ansiedade, ela é acionada. Depois que ela é acionada, ela faz isso daqui, Ela ativa o seu sentido aranha. Aí o seu sentido aranha diz assim, nós temos um problema, que é o que o Homem-Aranha fazia. E aí, nós viemos para cá. Depois que o seu sentido aranha é acionado, o problema gera um campo para a ação. Como assim um campo para a ação? Não gera ação direta, Cris? Não. E é isso que você vai entender agora. A ansiedade fala que tem um problema. Nós temos um problema. Quando o problema é acionado, ela vai lá no seu sentido aranha e fala assim, tem alguém roubando ali, tem alguém roubando um caminhão, tem uma fuga acontecendo ali, tem uma senhora sendo assaltada, que é o seu problema, tem uma apresentação, as pessoas vão rir, as pessoas vão me julgar, não vai dar certo, eu vou falhar, ninguém vai me ver, ninguém vai gostar. Isso são possibilidades futuristas, possibilidades do futuro que é quase impossível de acontecer. Essa é a ansiedade. E aí, quando seu sentido aranha é acionado, um campo é criado. Que campo é esse? É um conceito muito famoso na psicologia, que é a famosa energia psíquica. Então vamos lá. Esse conteúdo, como eu disse, é profundo e é um conteúdo que você precisa entender o que acontece no seu corpo. Quando você entende o que acontece, e aí fica mais fácil de você colocar em prática a ferramenta que eu vou disponibilizar. Porque não adianta nada você sentar para dirigir uma Ferrari. Imagina, quando você entra em um Corsa, um T-Cross, um Jeep, um Renegade ou um Sandero, enfim, um Fox, cada um desses carros, eles têm uma força, eles têm uma potência, eles têm uma facilitação ou uma dificuldade para dirigir, certo? Quando você vai para um nível muito assustador, Porsche, Ferrari, McLaren, são níveis de potências diferentes. Se você entra naquele carro como uma Ferrari, você lê o manual, onde liga, você lê o manual, onde coloca para ser no automático ou se você quiser passar na borboleta. Você lê o manual onde liga o farol.
Ótimo, você sabe fazer isso, certo? Mas quando você liga o carro e vai dirigir, você não entende a potência. E o que isso acontece? Se você colocar no YouTube, tem muitos vídeos de pessoas que não entendiam da potência, sabiam ligar, sabiam colocar o câmbio no automático, sabiam ligar o farol, mas não sabiam da potência, não entendiam da potência. Logo, quando não entende da potência, elas ligavam o carro, estava dirigindo, quando dava uma aceleradinha, nem era tanto, perdia o controle do carro, poste. Então, você entendendo primeiro o que acontece, você não só está entendendo a teoria do onde ligar o carro, onde colocar no automático, você está entendendo a potência, tanto dos benefícios e como do estrago, caso você não entenda isso, certo? Então, isso aqui não é difícil, tá? Eu só preciso que você analise com calma. Se você não entender, é só você voltar o vídeo, fechou? Então vamos com calma. Ansiedade. O que é ansiedade? Amanhã você vai fazer uma apresentação, finalmente chegou o dia do seu TCC. Amanhã você vai precisar passar as dicas ou os recursos ou os resultados trimestrais do seu setor. Ansiedade é acionada. Depois que a ansiedade é acionada, ela diz para o seu corpo: temos um problema. Quando existe um problema que está distante, ansiedade, nós estamos falando obviamente, do futuro. Quando a sua ansiedade diz para o seu corpo, para a sua mente, nós temos um problema e esse problema está no futuro. Lembra? O Homem-Aranha está caminhando pela rua, o problema ainda é no futuro, está distante dele, ainda não está presente no local, com ele, certo? Então o problema é no futuro. Esse problema aciona o seu sentido aranha. O que é o sentido aranha? É toda aquela percepção, é aquelas imagens, é aqueles achismos que ficam rodando na sua cabeça sem parar, que talvez não deixe nem você dormir. Aqueles achismos que geram aquele pontal, sabe? Aquela batida, aquela dor no seu peito, no seu coração. E eu não sei o nível da sua ansiedade, deve gerar coisas até mais assustadoras, como manchas, enfim. É isso daqui, um problema acionando o seu sentido aranha, que é essa percepção do futuro, essa percepção futurista de coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Quando o sentido aranha é acionado, ele precisa gerar algo dentro de você para você ir para a ação. Então, entenda assim, o sentido aranha é acionado, você não age direto. Ansiedade, temos um problema. Aciona o sentido aranha, é aquele medo, aquela percepção. Depois que o sentido aranha é acionado, você não vai para a ação. Você não. Quando o sentido aranha é acionado, antes da ação, ele vem para cá, energia psíquica. Depois que a energia psíquica é acionada, aí sim você vai para a ação. A setinha ficou meio feia, mas aqui, ação. Cris, você disse que a energia psíquica é um conceito da psicologia. Sim, a energia psíquica é um conceito da psicologia para caracterizar sentimentos e emoções. Freud, você já deve conhecer Freud. Se você não conhece, meu Deus, em que mundo você está vivendo? Freud acreditava que o nosso organismo produzia, olha isso, o nosso organismo produzia a energia psíquica para gerar movimentos em nosso corpo. Então, é como se os sentimentos e as emoções se submetessem à nossa fisiologia. Então ele acreditava que assim que essa energia psíquica era formada, ela precisava sair, e ela saía, ela se manifestava através dos nossos movimentos. E é aí que entra a mágica. Você não vai achar isso no Google, você não vai achar isso no YouTube. E esse conteúdo para te ajudar na sua apresentação, você acha aqui, com o Cris, com o segundo negro mais lindo do mundo. Inclusive, se você não se inscreveu no canal ainda, você sabe o que você vai fazer agora? Em forma de gratidão, porque eu não estou te ajudando, eu estou retribuindo. Na verdade, retribuindo não, eu estou contribuindo com a sua vida. E aí você retribui como? Dizendo grato, eu sou grata, eu sou grato. Se inscrevendo no canal, deixando um like e é óbvio, se você tiver qualquer dúvida, você comenta aqui, tá bom? Vamos lá, ansiedade, mente, nós temos um problema. Qual que é o problema? O TCC, a apresentação, e aí o seu sentido aranha é acionado. O que é o sentido aranha?
o corpo todo agora sabe que tem um problema no futuro, tem um problema se aproximando. O que nós temos que fazer? Vestir a roupa do Homem-Aranha, soltar uma teia e ir lá resolver esse problema, ir lá ajudar a prender esse ladrão, ir lá parar aquele carro em movimento, enfim, ir lá impedir que um trem caia. E aí, antes de você ir para a ação, que é soltar a teia, vestir a roupa e ir para a apresentação, antes de toda a ação, tá? Primeiro é acionado, é criada uma energia psíquica dentro do seu corpinho. Cris, ainda está confuso. Você já entendeu que a energia psíquica, segundo Freud, é uma energia responsável pelos movimentos do corpo. Então ela é criada pelo nosso organismo e ela tem que ser manifestada. De qualquer jeito ela vai sair. E aí ela sai através dos movimentos, das nossas expressões corporais, que é o que você conhece como comunicação não verbal. Então o sentido da aranha é acionado, a energia psíquica ela é preparada. Então, quando você entra no estado da ansiedade, o seu sentido aranha é acionado, sempre que isso acontece, sentido aranha acionado, o seu corpo já prepara uma energia para você utilizar para resolver o perigo. Cris, confuso. Ó, olha isso. O seu cérebro ele quer te proteger, certo? Então, quando ele percebe que você tem um problema, ele vai utilizar essa energia psíquica ou para lutar, se proteger, ou para fugir, para correr. Eu não sei se já aconteceu com você de você quase ser assaltado, eu não sei se você já viu vídeos de pessoas quase sendo assaltadas e reagindo. Alguém que estava mancando, mas sentiu tanto medo, um carro vindo na direção dela, um barranco desabando, ela sentiu tanto medo que ela correu mesmo com a perna zoada. Ou ela era pequena, correu de um carro, fugiu de um assalto e tinha um muro muito grande e ela conseguiu dar um salto muito grande. O que é isso? O sentido aranha dessa pessoa é acionado. Depois que o sentido aranha é acionado, essa energia psíquica é criada pelo organismo e aí essa energia psíquica ela é utilizada para um desses dois aqui, ó. Ou para lutar ou para correr. A pessoa que luta, ela desenvolve até parece que ela ganha uma super força. Saiu recentemente, que ficou conhecido como Mulher Maravilha. Houve um acidente em uma das vias, não sei se foi em São Paulo, e aí o caminhão bateu, o cara estava preso ainda entre as ferragens, o motorista do caminhão, os bombeiros não conseguia tirar a porta, e aí, se eu não me engano, começou a pegar fogo dentro do caminhão, ali na cabine. E aí uma mulher que parou no trânsito, desceu do carro, correu, e ninguém entendeu como. Ela colocou a mão na porta, deu 1, 2, 3 e arrancou a porta. E tirou o cara. Ficou conhecida como Mulher Maravilha. Os bombeiros ficaram assim, ó. O que aconteceu? Ela acionou a energia psíquica dela, não dá um superpoder, mas fortalece, potencializa os seus movimentos. Ou para lutar, arrancando a porta. Ou para correr, foge muito rápido. Você consegue observar as coisas de uma forma mais específica e aí você consegue bolar um plano para entrar em um lugar, para fugir, enfim. Essa energia é manifestada para te proteger, lutar ou correr. Quando você não entende que isso está acontecendo, esse processo como um todo, qual que é o normal? O que acontece é que ainda está prejudicando a sua comunicação por conta dessa ansiedade no antes da apresentação e no durante a apresentação. Vou te explicar agora. Você tem que apresentar o TCC, você tem uma apresentação de MBA, você tem uma apresentação na sua empresa, ansiedade. Corpo, nós temos um problema, você vai se ferrar. O que é o problema? Calma, vamos acionar o sentido aranha que ele vai te mostrar através de imagens e sensações o tamanho do problema. Ansiedade, corpo, temos um problema, o problema vai lá no sentido aranha e te dá clareza do que é o problema. Mas essa clareza é uma ilusão que a mente cria para você. Como eu já disse, o sentido aranha, ele aciona a sensação de temos um problema no futuro, um problema próximo. E aí o sentido aranha começa a projetar possibilidades do problema.
Então, esse problema pode ser chefes não entendendo nada e dizendo que, esse problema pode ser pessoas rindo da sua apresentação, esse problema pode ser você visualizando, você gaguejando e esquecendo o conteúdo. Sentido aranha. Quando o sentido aranha desenha com começo, meio e fim, com uma certa clareza para o seu cérebro, qual que é esse problema futuro, ele vem aqui, ó. Ele desenvolve uma energia psíquica. Ele fala assim, corpo, nós temos que lutar ou correr. Então, eu estou disponibilizando para você uma energia psíquica e aí você escolhe o que você vai fazer com essa energia. E como você não entende esse processo, você mal sabe o que está acontecendo e continua falhando em suas apresentações e colecionando frustrações, normalmente você gera essa energia psíquica e como você não sabe que isso está acontecendo, ela sai de qualquer jeito. Você não luta durante a sua apresentação, você também não corre. E como você não pega essa energia e assume ela para potencializar uma pessoa caminhando, olhando com firmeza, uma pessoa falando com firmeza, brincando, sorrindo, se comunicando com facilidade, essa energia arruma um jeito de se manifestar. Se você não vai correr, se você não vai fugir, a energia está rodando dentro do seu corpo, falando o seguinte para o seu corpo, olha, eu já fui criada, você me disse que tinha um problema, o sentido aranha me mostrou os problemas, nós estamos aqui, o que nós vamos fazer? Lutar ou correr? Você não vai fazer nenhum dos dois, porque é uma apresentação, você é humano. Sistema capitalista, você precisa mostrar os resultados mesmo nervoso, mesmo nervosa, ou você pode meter o louco e sumir, aí essa energia vai evaporar. Mas se você está ali, essa energia é manifestada como? Se é uma energia que foi preparada para você agir, nós estamos falando dela ser manifestada, segundo Freud, ela é utilizada para movimentos do seu corpo. Então essa energia, ela é manifestada através do seu corpo. Sabe quando você está ansioso ou ansiosa antes da apresentação e o seu coração começa a acelerar, começa a doer, as manchas começam a aparecer, você começa a ficar tão nervoso ou nervosa que você está na sua casa e esquece o que você estava fazendo. Você senta e fica viajando. Você já começa a pensar no, caramba, eu vou fazer uma apresentação, não, a empresa toda vai ficar rindo de mim e o que eu vou fazer depois? Já vou ter que procurar outro emprego, será que eu consigo mudar de área? Quando você fica nesse antes da apresentação, passando por esse processo, por esse esqueleto da ansiedade, você está gerando uma energia psíquica, certo? E aí essa energia psíquica sai desse jeito que eu acabei de dizer. As manchas, a palpitação no coração, o esquecimento, o branco, o estresse, a grosseria com pessoas que não tem nada a ver, tipo seu esposo, seu namorado, sua namorada, sua esposa. A falta de clareza e a falta de foco, porque quem está no futuro está direcionando o córtex pré-frontal para um foco em problema futuro, em coisas que não estão presentes. Então, o agora esquece. E aí, essa energia psíquica, como ela não é utilizada da forma correta, ela sai através do seu corpo, sendo manifestada através de movimentos? Não, porque você não vai fugir nem correr. Através de questões fisiológicas. Então, tudo isso que acontece por conta da ansiedade, que você sabe, quando você fica muito ansioso, o que acontece no seu corpo? Qual que é a manifestação? Essa energia saindo. Ou durante a apresentação, eu falei do antes da apresentação, durante a apresentação, você gera todo esse campo, toda essa estrutura, a ansiedade vem, você diz que tem um problema, o seu corpo prepara essa energia psíquica, mas ao invés de fugir da apresentação, você vai lá encarar a apresentação. Mas se você não tem ferramentas para encarar a apresentação da forma correta, você está lá conversando, a ansiedade é tão forte que ela afeta a sua fisiologia, certo? Então a energia psíquica, ela sai através daquela voz de choro, aquela tremedeira, aquela falta de coerência que a pessoa começa no texto dela. Ela tinha um texto, começo, meio e fim. A ansiedade é tão forte que ela bagunça a linha de raciocínio. E aí, o que era começo vai para o meio vai para o fim e o fim vai para o início. E aí a pessoa começa a transmitir a informação, as pessoas meio que não entendem, ficam com vergonha ou sem jeito de dizer, olha, você pode repetir, eu não entendi. Ou quando alguém diz, eu não entendi, você pode repetir, para você é o fim do mundo, porque já foi difícil.
o seu corpo já drenou tanta energia, sabe aquele cansaço durante a apresentação e o pós? Pós-apresentação parece que você correu uma maratona. Essa energia psíquica sendo manifestada através do seu corpo e gera um cansaço. Um cansaço. Qual que é a forma correta? O que você precisa entender agora? Qual que é a forma correta então, Cris? Eu passo por esse processo, eu não aguento mais. Eu já entendi que, por não entender esse processo, por não entender a ferramenta que você vai me passar para conseguir estar mais presente, e às vezes eu sou grosseiro, às vezes eu prejudico às vezes não, a maioria das apresentações eu prejudico todas que eu faço, eu sempre estou pensando no futuro, eu perco a linha de raciocínio, meu corpo não aguenta mais, eu preciso me medicar sempre antes de uma apresentação. Tá, Cris, então qual que é o jeito certo? O jeito certo é você entender que o problema ele começa a ser diluído, ele começa a ser desconfigurado por apenas uma coisa. Esse problema que aciona o seu sentido aranha, esse sentido aranha que gera a energia psíquica, ele é desconfigurado por apenas uma coisa. Isso daqui, ó. O agora. O aqui e agora. E o seu cérebro, que é o que te joga para o futuro, que é a sua mente, ele consegue estar no aqui e agora quando você gera comandos de atenção. Então não é o comando, porque se fosse o comando, você não estaria assistindo esse vídeo, esse conteúdo maravilhoso. Então o que eu vou te dar agora é uma ferramenta para você estar presente, porque presente não significa que diluindo o problema a ansiedade vai sumir. Ela existe ainda. Mas quando você dilui o problema, você, ao invés de passar por aqui problema e depois ir para o sentido aranha, você já vai direto para o sentido aranha. Ansiedade. Com ferramentas corretas, que é o que eu vou te mostrar já já, você está no agora. No agora, você não recebe para o seu corpo um problema. Seu corpo não diz, olha, nós temos um problema e agora? Fala com o sentido aranha para ele projetar esse problema. Não. Bateu uma ansiedade. Opa, eu vou aplicar essa ferramenta que o Cris me mostrou. Apliquei a ferramenta que o Cris me mostrou, nós vamos direto para o sentido aranha, então não tem problema. Ansiedade, meu Deus, tem uma apresentação. Ao invés de passar no problema, eu pulo direto para o sentido aranha. E olha isso, se eu pulo direto para o sentido aranha, e o sentido aranha me dá as imagens e as sensações e os sons do problema, se passa direto e não tem problema, o que o sentido aranha vai criar? Porque isso é o que acontece com você hoje, ó. Primeira fase, deixa eu colocar aqui com outra cor, no verde. Qual que é a primeira fase? Ansiedade. Hoje o que acontece com você, você da primeira fase vai para a segunda fase, que é o problema. Terceira fase, depois que o seu corpo entende que tem um problema, nós vamos para a terceira fase, que é o sentido aranha. O sentido aranha vai criar um campo imagético, que são as imagens dos possíveis problemas, você caindo durante a apresentação, as pessoas indo e blá blá blá. Você escutando, pessoas dizendo, meu Deus, que apresentação merda, enfim. Terceiro ponto. Quarto ponto, ó, energia psíquica. E essa energia psíquica vai gerar uma ação consciente ou não. Então, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa, a ação. Quando você aplicar essa ferramenta que eu vou te mostrar agora, você vai pular essa etapa aqui, ó. 1, 2, 3. Não, vai ser 1 e 2. E aí, se o problema não chega na sua mente, logo, o sentido aranha não tem como criar uma imagem, uma sensação, porque ele não foi avisado que tem um problema. Ele sabe que tem uma ansiedade. A ansiedade é um anseio. Por exemplo, se eu descubro que a minha esposa está grávida, nossa, vai ser incrível. E aí já bate uma ansiedade gostosa de segurar o bebê. Então é uma ansiedade saudável. Não é uma ansiedade que fica me consumindo. Uma ansiedade que fica fazendo meu coração explodir e aparecer manchas no meu corpo. Não. Então essa ansiedade, ela sempre vai existir. Entende? O problema é quando a sua mente transforma essa ansiedade em um grande problema. Esse grande problema vem para o sentido aranha. E no sentido aranha você já entende o que acontece. A sua cabeça vira um cinema, você começa a ver, a escutar e a sentir problemas que normalmente, possivelmente nunca vão existir. E aí, aplicando a ferramenta que eu vou te mostrar agora, você vai anular o problema
e a ansiedade vai direto para o sentido aranha. Se não tem um problema, não tem um campo de visão. E quando você está presente, o sentido aranha não tem como criar uma imagem, porque presente você não tem um problema à distância. Presente você tem seu sentido aranha querendo criar algo. E o que ele vai criar? O que você pedir. Se não tem um problema, o sentido aranha ele é obrigado a escutar o que você quer, a sentir o que você quer e a visualizar o que você quer. E aí, presente, você faz ele visualizar você apresentando com clareza e confiança. Presente, você faz o sentido aranha escutar as pessoas, porque ainda é ansiedade, não existe, então é o futuro. Você faz o sentido aranha visualizar as pessoas batendo palmas, você faz o sentido aranha escutar pessoas dizendo, meu, parabéns pela apresentação. Você faz o sentido aranha gerar uma sensação no seu corpo de dever cumprido. E aí, presente, você gerando no sentido aranha as imagens, os sons, as sensações que você quer, isso já modifica o seu corpo para agir da forma correta. Porque se aqui no sentido aranha você dá os comandos, a sua energia psíquica, lembra que eu falei? A ansiedade ainda existe e ela não deixa de existir, tá? Então, se ela não deixa de existir, a sua energia psíquica ainda é criada. Mas se é você que cria aqui as imagens, porque não tem problema, se não tem problema, é você que vai escolher quais são as imagens, os sons e as sensações. Logo, a energia psíquica ainda existe. E se é você que está guiando o seu sentido aranha, a energia psíquica, ela também vai gerar um movimento para você utilizar da forma que você quiser. Porque se o problema não foi criado e imagens atreladas ao problema não foi criada, ela não vai ser manifestada, ela quem? A energia psíquica, através de movimentos malucos, através da tremedeira, através da suadeira. Entende? É um passo a passo, a ansiedade veio, você cria as imagens, os sons e as sensações, criou as imagens, os sons e as sensações, você vai pegar a energia psíquica que organicamente o seu organismo produziu e ela precisa sair de algum jeito, mas se você está presente, você está conduzindo todo o processo, ela vai ser manifestada com tremedeira? Não. Com a voz de choro? Não. Ela vai ser manifestada da forma que você quiser. Então, quando você está apresentando e escolhe fazer uma postura de expansão, fazer um contato visual, falar com firmeza, fazer pausas, respirar, você está utilizando a sua energia psíquica e essa energia psíquica potencializa os movimentos que você escolhe fazer. Então lembra, ou você vai lutar ou você vai correr. Se você escolhe lutar e escolhe fazer uma apresentação com firmeza, essa energia psíquica, que é uma energia produzida para o seu corpo, gerar movimento segundo Freud, vai dar um soco em tudo que você quiser. Então, eu estou falando com firmeza, eu estou utilizando a minha energia psíquica para gerar mais confiança. Eu estou utilizando a minha energia psíquica nesse momento para gerar um contato visual, uma presença. E isso só acontece se você está presente. Cris, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para estar presente e aos poucos treinando, educando o meu corpo para se afastar dessa ansiedade que cria um problema e esse problema direciona e guia o meu sentido aranha? Só um minuto. Vamos lá. É simples, é uma dica prática que você já consegue colocar em prática hoje, amanhã. Dá para você começar treinando em casa, não precisa esperar uma apresentação acontecer. Porque quanto mais você colocar em prática, você entra num processo que eu chamo de reeducação corporal. Quando você começa a reeducar o seu corpo, a sua mente acompanha. As suas emoções também, os seus sentimentos também. O processo mais rápido de gerar o agora em você é dando comandos para o seu cérebro de focos, não é foco, focos de atenção. Então vamos colocar aqui, ao invés de ser um singular, é focos de atenção. A letra é feia, mas eu vou falando, você vai entendendo, tá bom? Ó, focos de atenção. Como que você gera focos de atenção no seu cérebro e como o seu cérebro vai estar preso em vários focos de atenção, ele está no agora. Então você vai aprender o seu cérebro em muitos focos de atenção, tá bom? É assim mesmo, focos de atenção. Você vai colocar
atenção em múltiplos focos. Ótimo. Focos de atenção. Você obriga o seu cérebro a estar presente. Se o seu cérebro está preso em inúmeros focos, tá? Da atenção, não é atenções, tá? Focos de atenção. É atenção em singular, porque isso daqui, ó, você tem que entender. É a atenção que gera presença. E quando você coloca a atenção em como você está, onde você está e como você está, você expande os seus focos. Então você começa a perceber que você está transpirando, você começa a perceber que tem um braço seu já cansado de segurar o microfone, então você escolhe transitar para o braço direito. Inúmeros focos por conta de uma coisa, de uma palavra, a atenção. E aí, antes de você criar múltiplos focos, você precisa apenas de 3. Quais são os 3? Deixa eu pegar outro canetão aqui. Primeiro, o como. Segundo, o onde. Terceiro, o quem. Quando você estiver se apresentando, você precisa levar o seu foco para o como eu estou. Quando você está em uma apresentação e a ansiedade está consumindo o seu corpo e você tenta esconder a tremedeira, você tenta esconder que a sua boca está seca, você tenta esconder e disfarçar para si mesmo, para o público, que seu coração está explodindo, ela potencializa, ela ganha mais força e piora essa manifestação. Mas, por exemplo, se você assume o como você está, para assumir você precisa sentir. Quando você está preso na ansiedade, às vezes você nem percebe que está viajando. Às vezes você nem percebe que sua mão está tremendo. Tanto que depois de apresentações, você normalmente deve, sei lá, se você ver vídeos seus, se você recebeu algum feedback de, por exemplo, o que aconteceu que sua mão esquerda toda hora ficava pegando uma caneta? Às vezes você nem sabe, nem percebe. Aí você fala, sério? Nossa, eu nem vi isso. Por que isso? Porque a ansiedade está prendendo o seu foco de atenção no futuro, em problemas que não existem e provavelmente nunca vão existir. E aí, como você está no futuro, você não sente o que está acontecendo. E quando você sente, você tenta disfarçar. E aí só piora o problema. Então, como eu estou não importa se você está na sua casa assistindo um vídeo como esse, pensa agora comigo. Estamos aqui juntos. Pensa agora com você, tá? Como você está se sentindo? Cris, estou cansado. Cris, estou numa boa. Cris, estou gostando muito do conteúdo. Cris, estou sentindo uma dorzinha nas costas. Então, como eu estou me sentindo emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Quando você leva a atenção para essa questão ou essas questões, você está gerando focos de atenção no seu corpo. Isso traz o seu cérebro para o agora. Onde? Quando você estiver se apresentando, você também consegue treinar isso na sua casa. Agora que você está vendo esse vídeo, eu não sei se é pela TV, eu não sei se é pelo celular, enquanto você está vendo esse vídeo, você tem consciência do onde você está? E ter consciência do onde você está não é exatamente eu estou na minha casa, eu estou no meu quarto, eu estou na minha empresa, não. É ter consciência do local. E quando falamos do local, nós estamos falando de detalhamento. Ok? Então, o que é o detalhamento? Eu estou conversando com você, eu sei onde eu estou na minha casa. Então, mesmo sem olhar, eu sei que na minha esquerda tem uma porta, eu sei a cor da porta, eu sei onde está a geladeira mesmo sem olhar para ela, eu sei onde está o fogão, eu sei os detalhes do fogão. Enquanto eu falo, na minha direita eu tenho a minha esposa, na minha direita eu tenho minhas 2 cachorrinhas lindas que estão dormindo, na minha direita eu sei que tem uma TV, eu sei o tamanho da TV, eu sei em cima do que essa TV está. Entende? Então, enquanto eu me comunico, eu tenho consciência do como eu estou. Agora eu estou um pouco cansado. Agora eu estou feliz por estar transmitindo esse conteúdo. Agora eu estou satisfeito porque antes de começar a gravar esse conteúdo, eu jantei com a minha esposa. Então eu tenho consciência do como eu estou e tenho consciência do onde eu estou. Então meu cérebro, além de estar comunicando, ele está com múltiplos focos de atenção. Isso me deixa presente. Cris, mas eu tenho que
colocar atenção no conteúdo, onde eu estou, como eu estou? Sim, parece muita coisa para quem não pratica. Para quem já conduz apresentações, ministra aulas, grava vídeos, enfim, de forma inconsciente ou consciente, caso tenha estudado, sempre estar com inúmeros focos de atenção, tá bom? E aí vamos para o último, o quem. Como eu disse, estou aqui me comunicando, e quem é o quem? As pessoas que estão no ambiente que você está. Não adianta você estar fazendo uma apresentação com foco apenas no seu conteúdo, porque você fica cego. Não adianta você estar fazendo uma apresentação só com foco em eu preciso finalizar a apresentação. Não, isso é estar no futuro, é estar conectado e relacionado com o problema. Então, enquanto você está se comunicando, você precisa colocar o foco em quem. Então, quem é o quem? As pessoas que estão presentes. Eu estou aqui me comunicando, eu sei, como eu já disse, que a minha esposa está aqui. Então, enquanto você está se comunicando, você precisa ter clareza que você está se movimentando, respirando, que você está falando, certo? E enquanto você está falando, você tem que saber quem é que está na sua direita. Você já olhou? Quem está na primeira fileira, na segunda? Não precisa decorar o nome de todos, mas você precisa pelo menos saber que tem 3 pessoas que você conhece. Cris, não conheço ninguém. Mesmo assim, olha para o rosto da pessoa. Você precisa entender que enquanto você está se comunicando, na primeira fileira tem um negãozão bonitão. Na segunda tem uma senhora. Lá na ponta tem um segurança. Lembra do rosto do segurança. Traz o seu cérebro para o agora, e coloca ele em foco total. Como você está, onde você está e com quem você está. E aí, nós temos um combustível. Qual que é o combustível dessas 3 ferramentas? A respiração. E aí é o ponto-chave do como, onde e quem. E a respiração, ela é muito simples, você também consegue fazer em casa. E aí eu quero que você faça na sua casa de 2 formas, de pé e sentada. Como que é essa respiração? É uma respiração diafragmática, que eu chamo da respiração do barrigão. Você inspira pelo nariz, como que vai ser? Você vai inspirar pelo nariz, e ao invés do ar parar no peito, você não vai deixar o ar no peito, tá? O ar vai passar pelo peito e você vai encher o seu barrigão. Então você inspira pelo nariz, o ar não pode parar no peito. O que é parar no peito? Olha isso, ó. Vou deixar o ar parar no peito. Inspirou pelo nariz, ó, expansão, parou aqui, ó. Agora quando eu não deixo o ar parar no peito, olha como ele não se move. Inspirando pelo nariz, eu não sei se dá pra ver, mas meu barrigão está cheio. Sabe aquele almoço de domingo? Cheião. Barrigão. Quando eu falo barrigão, não é exatamente no barrigão. Quando você leva o ar para a barriga, nós estamos falando de armazenar o máximo de ar no seu diafragma, certo? Então, você inspira pelo nariz, o ar vai passar pelo peito, você vai encher o seu barrigão, e aí, enchendo o seu barrigão, você vai expirar pela boca. Então, você solta esse ar pela boca. Essa é a forma correta de você respirar durante a sua apresentação, e essa é a forma correta de você reeducar o seu corpo a estar presente, porque o fato de você respirar conscientemente, escolhendo inspirar pelo nariz, não deixando o ar parar no peito e sim passar pelo peito, encher o barrigão, isso também é um múltiplo foco de atenção. Então o que eu quero que você faça como exercício, você vai fazer 3 respirações em pé e 3 respirações sentado. Você consegue fazer isso durante 5 minutos ou até menos na sua casa, tá? Então você vai inspirar pelo nariz, primeira vez, tá? Encheu a barriga e aí você vai segurar por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai soltar. Soltou? Relaxa. Vai para a segunda. Inspira, nariz. O ar não para no peito, enche o barrigão. Mesma coisa. Segura 10 segundos. Contou 10 segundos mentalmente? Solta o ar. Relaxa. Terceira. Inspirou. Encheu o barrigão. 10 segundos.
Passou 10 segundos, você solta 3 vezes. E aí você vai sentar. Por que sentar? Como eu disse que é um processo de reeducação do seu corpo, você vai perceber que respirar sentado é diferente do que respirar em pé. Então você está expondo, lembra que eu disse lá no início? Expondo o seu corpo a uma outra forma de aprender a respirar. Então você está aqui, a mesma coisa. Sentado é diferente, então você está gerando uma nova energia, um novo circuito. Inspira pelo nariz, coloca as mãozinhas em cima dos joelhos, segura 10 segundos, solta, relaxa. Segunda, inspira, segura 10 segundos, solta. Relaxa a terceira, inspira 10 segundos, solta. Você aplicando isso todos os dias, não vai dar nem 3 minutos, eu falei 5 é muito. Deixa eu pegar um pouco de água aqui, calma aí. Aplicou isso, 3 minutinhos por dia, cada dia que você aplicar, você vai gerar mais memória no seu corpo. Quanto mais memória, mais experiência. Quanto mais experiência, mais energia. E quanto mais energia, mais presente você vai estar para não gerar um problema na sua mente e o sentido aranha estar ao seu controle, não da ansiedade, tá bom? Essa ferramenta vai ajudar muito na sua comunicação, em suas apresentações. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso aqui é uma aula profunda, não é superficial. Você já deve ter visto. Se você chegou até aqui, é profundo. E é um presente para você. Tá? Se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, porque isso vai ajudar o YouTube, o algoritmo do YouTube a entender que, opa, é um conteúdo interessante. Então eu vou levar para outras pessoas que também estão buscando conteúdos bons de comunicação e oratória. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui o seu comentário e feedback também, tá bom? Não esquece que você é incrível e até mais.